Salmo 143, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Este é o sétimo e último salmo penitencial, ver comentários sobre o Salmo 6. Foi incluído principalmente porque Davi sentiu que precisava confessar os pecados que o estavam impedindo de desfrutar a ajuda e as bênçãos de Deus, versículo 1 e 2. Davi havia concluído que o sofrimento pelo qual estava passando em função dos ataques do inimigo era, na verdade, a disciplina do Senhor, de modo que suplicou pela misericórdia divina. Por certo, o Senhor pode usar circunstâncias dolorosas para nos conduzir ao arrependimento, mas, às vezes, essas situações são instrumentos de Deus para nos polir e desenvolver, não para nos castigar. Neste salmo, Davi apresenta vários pedidos ao Senhor, mas todos podem ser resumidos em duas orações. Ouve-me, versículo 1 ao 6, e responde-me, versículo 7 ao 12. Esse tipo de oração é um ótimo exemplo a ser seguido. Primeiro, ouve-me. Contar a Deus a nossa situação. Salmo 143, do versículo 1 ao 6. Davi baseou sua oração no caráter de Deus, em sua fidelidade e justiça. Atributos que voltam a ser mencionados no versículo 11. Deus é justo em tudo o que faz, pois é santo e também fiel à sua aliança e às suas promessas. Rogamos em função desses mesmos atributos quando confessamos nossos pecados ao Senhor e pedimos seu perdão. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Ao se chamar servo de Deus, versículo 2, versículo 12, Davi declara que é um filho da aliança e pode suplicar com base na palavra de Deus. Declara ainda a própria pecaminosidade, Salmo 130, versículo 3, versículo 4, Jó, capítulo 9, versículo 32, Jó, capítulo 22, versículo 4, Romanos 3, 20, Gálatas 2, 16. Depois de se concentrar no caráter de Deus e em suas próprias necessidades, Davi fala ao Senhor do sofrimento pelo qual está passando por causa dos inimigos. É bem provável que se trate de uma referência à perseguição implacável do rei Saul durante os anos de exílio de Davi. Sua descrição vívida nos leva quase a sentir a dor de Davi e seus homens. Estavam arrasados, deitados numa cova escura, como se fossem cadáveres. Versículo 7, Salmo 7, 5, Salmo 74, 20, Salmo 85, versículo 5, versículo 6, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 6. Tomados de um desânimo que havia feito seu coração desfalecer e envoltos num espírito deprimido, aterrorizado e desolado. Aqueles que pensam que o povo de Deus nunca tem dias sombrios e semanas difíceis precisam meditar com atenção sobre esta passagem. A situação ficava ainda pior quando Davi se lembrava dos bons dias de outrora. Versículo 5, Salmo 77, versículo 5, versículo 11, versículo 12. Será que se recordava dos dias tranquilos em que era pastor do rebanho do pai? Mas um leão e um urso atacaram o rebanho. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 34 ao 36. E, portanto, é possível que esses bons homens não tenham sido assim tão bons. Será que se trata de uma recordação dos dias em que serviu na corte de Saul, tocando a harpa para o rei paranoico e conduzindo seus soldados à vitória? Mas Saul tentou matar Davi e chegou a ordenar que seus homens o executassem. Na verdade, Davi se recorda das grandes obras de Deus registradas nas Escrituras, a criação, obra das tuas mãos, o chamado de Abraão, a peregrinação de Jacó, a vida de José, do sofrimento à glória, o êxodo do Egito e a conquista de Canaã. Davi possuía a própria versão de Hebreus capítulo 11 para encorajar sua fé. Transformou a caverna onde se encontrava no Santo dos Santos, ao erguer as mãos esperançosamente ao Senhor em louvor e em adoração. Salmos 28, 2, Salmos 44, 20, Salmos 63, 4,
Salmos 77, 2, Salmos 88, 9, Salmos 141, 2. O texto hebraico do versículo 6 diz: minha alma por ti, pois não há verbo algum. A imagem da terra seca sugere o verbo ter sede ou, ainda, a ideia de ansiar. A ideia é a mesma. As mãos de Davi estavam levantadas para Deus, pois ele ansiava pelo Senhor. Tinha sede de se relacionar e de ter comunhão com Ele. Salmo 42, versículo 2, Salmo 63, versículo 1, Salmos 84, versículo 2, Salmo 107, versículo 9, João capítulo 7, versículo 37 ao 39, Apocalipse capítulo 21, versículo 6, Apocalipse 22, versículo 17. Quando estendemos as mãos para o Senhor, é porque, antes de tudo, Ele estendeu a mão para nós. 2. Responde-me. Aguardar a resposta com esperança. Salmo 143, do versículo 7 ao versículo 12. Quais eram as respostas que Davi aguardava com tanta ansiedade? Eram as mesmas que desejamos receber nos dias de hoje. Em primeiro lugar, desejamos ver a face de Deus, versículo 7. Davi ouviu, em várias ocasiões, a bênção sacerdotal declarar que o rosto de Deus resplandeceria sobre seu povo e o abençoaria em sua graça. Números capítulo 6, do versículo 22 ao 27. Mas se Deus estivesse descontente, esconderia o rosto do povo. Salmo 10, versículo 1, Salmo 13, versículo 1, Salmo 69, versículo 17, Salmo 102, versículo 2. Conhecer o esplendor de sua face significa andar na luz e desfrutar o sorriso de Deus em nossa vida. Mas a ausência dessa bênção é como a morte em vida. Salmo 28, versículo 1. Também desejamos ouvir a palavra de Deus, versículo 8. Ao ver seu sorriso e ouvir sua voz, recebemos as forças de que precisamos para vencer o inimigo. Davi desloca-se das trevas, versículo 3, para o amanhecer de um novo dia. Salmos 5, versículo 3, Salmos 30, versículo 5, Salmos 59, versículo 16, Salmos 88, versículo 13, Salmos 130, versículo 6, Salmo 90, versículo 14. A palavra o faz lembrar do amor inabalável de Deus. Fortalece sua fé. Romanos 10, versículo 17. E lhe dá direção no caminho perigoso que deve percorrer da caverna até a coroa. Desejamos ainda experimentar a proteção de Deus, versículo 9. Jeová era a rocha de Davi, Salmos 18, versículo 2, versículo 31, versículos 42. Salmo 19, versículo 14. E ele se escondeu numa fenda da penha, Êxodo capítulo 33, versículo 22. Ali ficou protegido dos inimigos. Nas palavras de um hino, Deus das eras, transpassado por mim, deixa-me esconder em ti. Também queremos conhecer a vontade de Deus, versículo 10. O bom espírito, Neemias, capítulo 9, versículo 20. De Deus nos ensina pela palavra e nos mostra o caminho que devemos tomar. Salmo 119, versículo 105. O conhecimento de Deus nos dá segurança em meio às dificuldades da vida e nos ajuda a prosseguir quando as coisas ficam difíceis. Por fim, Deus respondeu à nossa oração, nos ajudando a glorificar seu grande nome. Versículo 11, versículo 12. Por amor do teu nome foi a motivação central da vida e do ministério de Davi. 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. 1 Samuel capítulo 17, versículo 36. E 1 Samuel capítulo 17, do versículo 45 ao 47. Santificado seja o teu nome. É o primeiro pedido da oração do Pai Nosso e deve ser a motivação de todas as nossas orações. Davi sabia que tinha um trabalho importante a realizar para o Senhor e que dependia do Senhor para ajudá-lo a levar a cabo essa incumbência e honrar o nome de Deus.